Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bea e se você acompanha aqui um pouquinho o canal e conhece um pouco sobre mim, você sabe que eu sou poliglota, que eu falo 4 idiomas e que além disso, o ano de 2020 foi bem tenso para todo mundo e foi um ano que eu tive que fazer uma glossectomia, que é a remoção de uma parte da língua, porque eu estava com um câncer na língua. Então hoje eu vim contar para vocês como eu recuperei a minha fala e como hoje eu já consigo falar os 4 idiomas mesmo sem cerca de 10% da língua. Então já deixa um like aí nesse vídeo e se inscrevam no canal ativando o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Bom, eu já fiz um vídeo aqui no canal contando um pouquinho sobre a minha cirurgia e sobre a minha recuperação pós-cirúrgica. Mas hoje eu vou contar exatamente a minha recuperação da fala, como eu voltei a falar todos esses idiomas sem uma parte da língua. Quando eu recebi essa notícia, é claro que foi um baque, foi uma sensação horrível, foi muito desespero. E a primeira coisa que me assustou e que eu fiquei com muito medo foi como é que eu vou falar depois dessa cirurgia? Considerando que o médico olhou pra minha cara e falou assim: bom, o seu caso é um caso cirúrgico, remoção total ou parcial do órgão. E eu fiquei assim, né, meio que de mãos atadas, mas eu fiquei com muito medo e eu perguntei pra ele: como é que vai ficar minha fala depois disso, senhor? E ele falou: bom, eu não posso te assegurar nada, não tem como saber como vai ser a sua fala, mas com certeza não vai mais ser a mesma e não vai ter alguma alteração, ainda que mínima. E eu fiquei com muito medo, eu até fiz um relato aqui no canal logo que eu recebi o diagnóstico. E eu falei que eu realmente estava cogitando abandonar o tratamento, eu não queria aderir a esse tratamento cirúrgico pensando nas consequências do que poderia acontecer, principalmente com a minha fala depois disso. Na época eu ainda estava dando aulas de inglês e de espanhol para crianças, então como é que eu ia continuar dando aula, né? Se tem alguém que precisa falar claro, é um professor, e ainda mais um professor de idiomas, e ainda mais para crianças, então eu tinha que falar com muita clareza. E eu falei: bom, eu não vou aderir a esse tratamento, eu prefiro viver o tempo que Deus me permitir, mas sem perder a minha qualidade de vida atual, do que viver por muito mais tempo e sem a minha qualidade de vida atual. Mas aí tudo foi acontecendo de uma forma muito rápida, praticamente nem tive tempo de pensar mesmo para decidir, e até que chegou o dia da minha tão temida cirurgia. Eu contei em um outro vídeo para vocês em detalhes como que foi a cirurgia, mas eu sei que quando eu acordei, eu achei que eu estava com metade da minha língua. A minha língua estava muito inchada e projetada para o lado direito, que era o lado que não foi removido. Na hora que eu olhei assim num espelhinho, eu falei: meu Deus, eu perdi metade da minha língua. E eu falava, ninguém me entendia, e eu fiquei com muito medo de não recuperar a minha fala. Mas depois que eu voltei para casa, aos poucos eu ia percebendo uma mínima melhora de um dia para o outro. Eu ainda falava com muita dificuldade no começo e era muito difícil de entender, até porque eu tava com os pontos. Mas depois de praticamente um mês depois da cirurgia, foi quando eu comecei a fazer as sessões de fonoaudiologia. Gente, mudou totalmente a minha vida, mudou a minha fala e me ajudou muito a recuperar a minha fala, porque a fono me passou vários exercícios específicos para fortalecer a língua. Então eu tava assim falando bem enrolado, mas a minha língua ainda estava fraca, ainda não tinha recuperado totalmente da cirurgia, desse impacto que ela tinha sofrido, tadinha, sem nem saber o que estava acontecendo. Então a fono me passou muitos exercícios para fortalecimento da língua, como se eu estivesse fazendo uma musculação de língua, vamos chamar assim. E aí eu tava fazendo esses exercícios todos os dias, algumas vezes por dia. Além de alguns exercícios de fala também, que me ajudaram muito a recuperar a fala. Porém, é claro que a minha terapia era em português. Então o que aconteceu com os outros idiomas? Bom, todos os dias eu tenho contato com esses outros idiomas que eu falo, então inglês, espanhol e italiano.
O meu namorado é italiano, então a gente conversa na maioria das vezes em italiano. E eu tenho muitos amigos que falam só inglês, alguns amigos que falam só espanhol. De vez em quando eu estou em contato com eles, mas mais do que o espanhol eu ainda falo muito mais o inglês. Até porque eu estava ajudando outras pessoas e também eu falei, bom, eu vou me forçar a recuperar a fala nesses outros idiomas também. Então eu comecei a pegar algumas músicas, tentar cantar umas músicas, tentar falar. Nem todos os sons da língua portuguesa existem em outros idiomas. E nem todos os sons de outros idiomas existem no português. Então, o som do TH em inglês, por exemplo, foi um que eu tive bastante dificuldade de recuperar. Que na verdade até hoje assim não tá 100%, mas que eu fui sempre praticando, sempre insistindo para eu conseguir me recuperar. A previsão médica era de em média 6 meses para eu recuperar assim bem a minha fala. Hoje fazem 4 meses que eu fiz a cirurgia e eu já falo tudo de uma forma 100% entendível. De vez em quando ainda tem algumas distorções, eu ainda percebo algum erro. Eu percebi que eu tô colocando muito S no final das palavras, mesmo palavras que não tem S no final, acaba saindo um S ali no final. Mas são alguns pontos que, quando eu fico atenta à minha própria fala, eu consigo falar da forma mais correta, mais próximo do que eu falava antes possível. Mas ainda assim, quando eu assisto um vídeo, quando eu vou editar um vídeo, eu ainda percebo algumas pequenas distorções ali que talvez nem mesmo os meus amigos percebam, mas que como eu sei, como eu falava antes, eu percebo. Apesar disso, foram necessários cerca de 2 meses para eu recuperar totalmente a minha fala. Claro que eu acho que o italiano foi o idioma mais difícil de recuperar por conta do som do R muito forçado, o R bem tremido, bem mais nítido do que é no português. E ainda que hoje eu não consiga pronunciar esse R totalmente perfeito, principalmente no começo de palavras como ragazzo, é pelo menos entendível. Então, eu espero que vocês tenham gostado do meu relato sobre como eu consegui recuperar a minha fala em todos esses idiomas. Comentem aí se vocês chegam a perceber algumas dessas pequenas distorções que eu falei pra vocês. E deixa um like nesse vídeo, se inscrevendo no canal para receber os próximos vídeos. Beijos e até o próximo vídeo!